O chamado urgente da Virgem Maria à oração, uma revelação ao Padre Michel Rodrigues. Bem-vindos, queridos amigos, e saudações em Cristo. Oro para que seu dia seja repleto de paz e graça divina. Antes de mergulharmos na mensagem de hoje, vamos fazer uma pausa para um momento de oração. Ó Deus Altíssimo, ouça nossa súplica em nome de seu querido Filho, Jesus Cristo, em quem você se entregou para nos livrar, seus filhos empobrecidos, do fogo do inferno. Apresentamos nossos pequenos sacrifícios a você. Durante o aviso, aceitamos dificuldades e tribulações como uma forma de salvar almas. Nós imploramos que você perdoe aqueles que lutam para se arrepender e abraçar sua misericórdia. Amém. Obrigado por se juntar a nós. Pedimos que você fique conosco até o final deste vídeo e se inscreva em nosso canal para se manter informado com as últimas mensagens. Agora, vamos embarcar nesta importante jornada espiritual juntos. Uma visão significativa da mensagem urgente da Virgem Maria. Um momento crucial ocorreu em Medjugorje em 15 de junho de 2024, quando a pacífica cidade se tornou o local de uma revelação extraordinária. A renomada vidente Marija Pavlovic, conhecida por suas profundas experiências espirituais, emergiu visivelmente perturbada após uma aparição. Neste dia, a Rainha da Paz, a Virgem Maria, quebrou sua rotina habitual, aparecendo na Colina das Aparições em uma hora surpreendentemente nova, 23h30. Essa mudança não foi apenas uma mudança de tempo, significou algo de importância monumental. Em meio à crescente agitação global, a Virgem Maria comunicou uma mensagem que ressoaria ao redor do mundo. Ela deu uma ordem que afetaria drasticamente as peregrinações. A área da Colina das Aparições seria fechada de 16 de junho às 22 horas até 24 de junho, com orações a serem ditas sob sua estátua. Esta diretriz divina era parte de um chamado espiritual maior por paz e oração, enquanto o mundo estava à beira da catástrofe. Tensões globais e ameaça de guerra. Naquela época, o mundo parecia à beira do colapso. Havia dois grandes conflitos em andamento, a guerra em Gaza e a guerra na Ucrânia, ambos com potencial para se transformar em algo muito mais devastador. O cenário geopolítico era tenso, com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial se aproximando. Para aumentar a incerteza, navios de guerra russos estavam se movendo perigosamente perto das águas cubanas, provocando respostas militares da Marinha dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin ameaçou repetidamente o Ocidente com uma escalada nuclear, lançando uma longa sombra sobre a paz internacional. Foi dentro desse contexto de turbulência que o Padre Michel Rodrigues experimentou sua própria visão da Virgem Maria em 17 de junho de 2024. Neste encontro poderoso, a Virgem Maria compartilhou suas profundas preocupações sobre a crescente violência na Europa Oriental e a ameaça iminente de conflito global. Ela expressou sua urgência sobre o estado do mundo e seu caminho para a destruição, convocando seus seguidores a agirem com oração e fé. Um ciclo de oração de 9 dias, da novena dos Rosários. Na visão do Padre Michel, a Virgem Maria confiou a ele uma missão importante, de iniciar um ciclo de oração de 9 dias, uma novena de Rosários, começando imediatamente e concluindo em 24 de junho de 2024. Esta iniciativa de oração não era apenas simbólica, era um apelo direto para diminuir a intensidade da violência global que já estava se desenrolando. O objetivo da novena era claro, diminuir a gravidade dos eventos vindouros, embora a Virgem reconhecesse que alguma forma de conflito era inevitável. Sua mensagem era de compaixão, convocando seus seguidores a agirem em oração e unidade, na esperança de que seus esforços pudessem suavizar o impacto do sofrimento do mundo. Um chamado à ação, oração e arrependimento. O pedido da Virgem Maria por uma novena de rosários é um chamado à ação espiritual que ressoa profundamente nos corações dos fiéis em todo o mundo. A recitação do rosário é muito reconhecida como um meio poderoso de invocar a proteção divina, interceder em nome do mundo e nos proteger da escuridão que busca tomar conta de nossas vidas.
No entanto, a mensagem da Virgem Maria vai além de simplesmente rezar. É um chamado ao arrependimento, exortando a humanidade a se voltar para Deus com um coração sincero. O arrependimento não é apenas um reconhecimento de nossos pecados, mas um compromisso sincero de mudar, de viver em alinhamento com a vontade de Deus e de abraçar a misericórdia que Ele oferece tão livremente. Este período de oração e penitência não é apenas sobre evitar desastres, é sobre renovação espiritual, uma chance de restaurar a paz dentro de nós mesmos, e por extensão, no mundo. Ao nos envolvermos nesses atos de fé, nos tornamos participantes ativos no plano de Deus para a salvação, oferecendo nossas orações e sacrifícios para proteger aqueles que são vulneráveis e para ajudar a curar um mundo fraturado. A misericórdia da Virgem Maria, um chamado para a unidade global apesar da natureza terrível dos avisos, a mensagem da Virgem Maria é de profunda esperança e misericórdia. Ela não nos deixou abandonados diante da calamidade. Seu chamado à oração é um testamento de seu amor inabalável pela humanidade. Ela não deseja nada mais do que nos voltarmos para Deus nestes tempos desafiadores, buscar seu perdão e abraçar sua misericórdia. O verdadeiro poder desta mensagem está na unidade. Juntos, em oração, podemos fazer a diferença. O chamado da Virgem Maria para nos unirmos na oração do Rosário é um convite a todos nós, independentemente de nacionalidade, raça ou denominação, para nos unirmos como um só corpo em Cristo, para interceder por nosso mundo e buscar proteção divina. A unidade na oração tem o poder de mudar o curso da história. A importância de espalhar a mensagem à medida que nos reunimos em oração, também devemos compartilhar esta mensagem com os outros. Espalhe a palavra do apelo urgente da Virgem Maria por oração e arrependimento. Esta mensagem é para todos, e quanto mais corações e mentes pudermos trazer para esta causa, mais poderosas nossas orações coletivas se tornarão. É por meio desta fé compartilhada que podemos realmente fazer a diferença. Conclusão: um tempo para agir com fé. O chamado para oração, arrependimento e unidade é mais urgente do que nunca. Enquanto enfrentamos um mundo oscilando à beira de desafios sem precedentes, a mensagem da Virgem Maria nos lembra que não somos desamparados. Por meio da oração, fé e compaixão, podemos enfrentar a tempestade, diminuir o impacto das provações do mundo e encontrar esperança nos momentos mais sombrios. Vamos nos unir como uma comunidade global em oração, sabendo que a Virgem Maria, nossa Rainha da Paz, caminha conosco. Vamos atender ao seu chamado, confiando na misericórdia divina que nos guiará por essas provações e para um futuro de esperança e cura. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé. Que Deus o abençoe e que as orações da Virgem Maria o protejam e o guiem sempre. O poder da oração, mitigando a tempestade da guerra por meio da fé. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, não podemos ignorar as crescentes tensões globais e a possibilidade aterrorizante de um conflito generalizado. Embora o potencial para a guerra possa ser inevitável, a Virgem Maria nos deu uma poderosa mensagem de esperança: a oração. Os efeitos devastadores da guerra, ela revela, não podem ser completamente evitados, mas podem ser mitigados pelas orações fervorosas dos fiéis. Uma das mensagens mais marcantes e urgentes veio quando os líderes mundiais, como uma batida de tambor sinistra, pareciam prontos para o desastre. Um desenvolvimento chocante estava no horizonte. Uma declaração de guerra francesa contra a Rússia era esperada, sinalizando uma mudança dramática nas já voláteis relações internacionais. O padre Michel Rodrigue, um padre que testemunhou essas visões proféticas, ficou sem palavras para descrever a magnitude do que viu. A Virgem Maria lhe mostrou uma série de imagens aterrorizantes das consequências da guerra, visões tão severas que o deixaram profundamente abalado e preocupado. No entanto, em meio a essas revelações angustiantes, ela enfatizou um ponto crucial: a importância da oração. A mensagem da Virgem Maria era inconfundível: embora a guerra não pudesse ser totalmente interrompida, ela poderia ser amenizada por meio das orações dos fiéis.
Ela ressaltou a necessidade de os cristãos se unirem em oração pela paz na Ucrânia, e particularmente pela França, que desempenharia um papel fundamental no conflito em andamento. A Virgem destacou que a turbulência na Ucrânia não era apenas uma questão regional, mas global, com o poder de moldar o futuro das nações. Um chamado de despertar dos líderes mundiais às preocupações levantadas pelo padre Michel Rodrigue foram refletidas por figuras políticas globais. Aleksandar Vučić, o presidente da Sérvia, emitiu um alerta urgente sobre a crescente ameaça na Ucrânia, comparando a situação a um trem desgovernado. Suas palavras ecoaram a necessidade de ação imediata para evitar mais desastres. A crescente tensão na Europa havia atingido um ponto crítico, e a previsão assustadora de Vučić de uma grande batalha no continente ressoou com os próprios avisos da Virgem. Em resposta ao chamado da Virgem para a oração, os fiéis em Medjugorje e além entenderam a seriedade do momento. As orações noturnas, que incluíam a recitação de 3 rosários, tornaram-se um esforço unificado para invocar a misericórdia divina. Todas as noites, às 22 horas, uma sessão de oração coletiva começava, culminando na aparição da Virgem Maria às 23h30. A comunidade global de fiéis, unidos em oração, foi conectada por meio de uma transmissão internacional desses momentos sagrados. Por meio desse ato de fé, as pessoas em todos os lugares encontraram força na unidade da oração e um profundo senso de propósito diante do caos iminente. Preparações espirituais para um tempo sombrio. O chamado da Virgem Maria para se preparar espiritualmente não se limitava apenas à oração, ela também encorajou os fiéis a usar ferramentas sagradas para a proteção. Esses recursos espirituais deveriam ser considerados vitais para a sobrevivência espiritual e física nos tempos tumultuados que viriam. Entre os itens que ela recomendou estavam água benta, o óleo do bom samaritano, velas abençoadas e poderosas medalhas religiosas, como a medalha de São Bento e a medalha milagrosa. Esses símbolos sagrados não deveriam ser apenas uma fonte de força pessoal, mas também um escudo contra as forças do mal que poderiam tentar perturbar a paz dos fiéis. Além disso, a Virgem Maria enfatizou a importância da confissão regular e da Sagrada Comunhão. Ao permanecer em estado de graça, os crentes seriam espiritualmente protegidos, preparados para as provações inevitáveis e capazes de enfrentar os desafios futuros com fé e resiliência. Em um mundo que parece cada vez mais caótico, essas práticas espirituais servem como âncoras vitais na tempestade. A reafirmação das profecias, um chamado à ação. As recentes revelações em Medjugorje ressoam profundamente com as antigas profecias dadas em Fátima. Lá, também, a Virgem Maria alertou que a Rússia, em seu papel, desempenharia um papel fundamental na retribuição divina contra um mundo atormentado pelo pecado. Em 17 de junho de 2023, o Padre Oliveira recebeu uma profunda reafirmação desta mensagem, lembrando-nos da profunda conexão entre as profecias passadas e a crise atual. Essas profecias não devem ser vistas como meros avisos, mas como um chamado à ação, um chamado para que o mundo se volte para Deus e busque sua misericórdia antes que seja tarde demais. Os avisos da Virgem Maria não têm o objetivo de incutir medo, mas de inspirar mudanças, para encorajar os fiéis a permanecerem firmes em sua fé, a orar fervorosamente pela paz e a se preparar espiritualmente para as provações que virão. O mundo pode estar à beira de algo de longo alcance e significativo, mas por meio da oração, do arrependimento e de um compromisso renovado com Deus, os fiéis podem encontrar a força e a proteção de que precisam para suportar. O poder da oração, mudando o curso da história. A mensagem da Virgem Maria é clara: as orações dos fiéis são poderosas o suficiente para mitigar as consequências da guerra e da violência. Por meio da oração, podemos invocar a misericórdia divina para suavizar o golpe das provações que estão por vir e proteger aqueles que amamos. Embora não possamos parar o curso da história humana, certamente podemos alterar seu caminho por meio da graça de Deus e da intercessão da Virgem Maria. Como cristãos, devemos agora enfrentar o desafio
Este não é um momento para ficarmos parados passivamente, é um momento para agir com fé, nos unir em oração e confiar que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer provação que enfrentamos. O chamado à oração não é um pedido passivo, se é um apelo urgente pela salvação das almas, pela paz e pela proteção do mundo da devastação da guerra. Portanto, comprometamo-nos a orar juntos em solidariedade, a invocar a graça do Espírito Santo e a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a trazer paz a um mundo que precisa desesperadamente dela. O chamado da Virgem Maria não é apenas um aviso, é uma chance de transformação, para cada um de nós se tornar parte da solução nestes tempos difíceis. Juntos, por meio da oração, sacrifício e preparação espiritual, podemos mitigar as tempestades que virão e emergir deste período de provação com esperança, fé e força renovadas. O poder de mudar o mundo está em nossas mãos, pela graça de Deus, prevaleceremos. Uma revelação profética, do chamado à oração e à preparação espiritual diante da crise global. Os eventos de 7 de outubro de 2023 marcaram um marco sombrio e preocupante na história mundial, pois o ataque do Hamas a Israel desencadeou ondas de violência que aprofundaram o conflito global já em andamento desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Muitos viram esse ato devastador como o cumprimento da profecia, sinalizando uma escalada dramática na tribulação que se intensificaria a partir de outubro de 2023. Essas crises, que afetam milhões em todo o mundo, apontam para a urgência de nossa preparação espiritual e o chamado à oração. À medida que esses eventos mundiais se desenrolavam, as visões espirituais do Padre Oliveira lançaram uma nova luz sobre o aspecto divino mais profundo dos conflitos em andamento. Nessas visões, ele viu anjos descendo do céu e se dispersando pelo globo, um sinal de que a intervenção divina está próxima. Essa visão não era apenas uma imagem mística, ela serviu como um poderoso lembrete de que Deus está cuidando do mundo durante essas provações e que suas forças estão se movendo para proteger e guiar os fiéis. Entre as mensagens mais urgentes estava o aviso da Virgem Maria sobre os desastres naturais que acompanhariam a guerra crescente. Terremotos, tempestades violentas e secas foram previstos à medida que o conflito na Ucrânia se intensificava ainda mais. No entanto, apesar dessas previsões angustiantes, a garantia de Maria permaneceu clara, e os crentes não precisam temer. Esta foi uma mensagem vital de esperança e fé, lembrando aos fiéis que a proteção divina e a força espiritual os levariam através desses tempos difíceis. A Virgem Maria enfatizou a necessidade de fortificação espiritual, um aprofundamento da fé que se manifestaria tanto física quanto espiritualmente. Assim como os soldados se preparam para a batalha, também devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar as tempestades que estão por vir. Esta preparação não é apenas um esforço individual, é um chamado global para oração, unidade e despertar espiritual. Em Medjugorje e outros locais sagrados como Fátima, essas mensagens divinas convergem para enfatizar a urgência da oração e da preparação espiritual. A novena, um ciclo de 9 dias de oração, era uma das maneiras pelas quais os fiéis eram convidados a participar. Sua inclusividade, aberta a todos, quer tenham se juntado desde o início ou tenham vindo depois, demonstrou a universalidade do chamado à oração. Este foi um esforço global para combater as forças do mal, um movimento de oração unido para conter a maré de destruição e trazer paz ao mundo. Os ensinamentos da Virgem Maria, seja em Medjugorje, Fátima ou outros locais, ressaltam a necessidade crítica de cooperação e comprometimento. Embora o futuro possa parecer sombrio, com o espectro iminente de guerra e sofrimento, ainda há um poderoso senso de esperança. A Virgem Maria nos lembrou continuamente que mesmo as profecias mais severas podem ser mitigadas por meio da cooperação fiel dos crentes, por meio de oração, sacrifício e preparação espiritual. Não somos impotentes diante dessas provações. Os fiéis são instados a manterem-se firmes na fé, a continuarem a rezar com frequência e a usar os recursos espirituais à sua disposição. Água benta,
velas abençoadas e medalhas religiosas são mais do que apenas símbolos, são proteções contra a escuridão que ameaça nos consumir. A confissão e a Sagrada Comunhão manterão nossas almas em graça e, com essas práticas sagradas, podemos encontrar forças para suportar. Agora é a hora de agir com bravura e determinação. À medida que o mundo parece girar em direção a uma incerteza maior, vamos abraçar o poder da oração, a unidade de propósito e a crença inabalável de que Deus, por meio da intercessão da Virgem Maria, nos guiará. A tribulação pode estar sobre nós, mas por meio da força da fé, podemos enfrentar o que estiver por vir. Obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Como você se sente sobre essas revelações? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você possa se manter atualizado sobre nosso conteúdo mais recente.